A primeira coisa que você vai fazer é colocar gesso. Eu usei essa colherzinha para pegar a medida por ser o que eu tinha. Eu coloquei 4 medidas dela e misturei com um pouquinho de água. Se tiver, você vai pingando água. Se tiver muito seco, você acrescenta um pouquinho de água. Tá vendo que ele ainda assim ficou muito líquido? Você pode acrescentar um pouquinho de gesso, só para ele não ficar tão líquido. Mistura bem. Aí vai ficar numa consistência um pouco mais firme, não com consistência tão líquida. Dessa forma aqui. Depois você já vai acrescentar a tinta. Se você usou, são 3 vezes a medida de gesso que você usou. Nesse caso eu usei 4 medidas dessa colherzinha. Então eu usei de tinta 12 medidas dessa colher. Feito isso, você vai misturar bem. À medida que você vai misturando, se a tinta ficar muito seca, como tá aqui, você pode ir acrescentando um pouquinho de água, só para ela ficar numa consistência mais pastosa. Você vai acrescentando água aos pouquinhos, para não passar do ponto. Aí ela vai ficar numa consistência mais cremosa, para ficar mais fácil de aplicar. Dessa forma aqui. Depois você vai acrescentar um xadrez preto, algumas gotinhas, só até ficar numa cor que você goste. Eu acho que esse cinza aqui já foi o suficiente, já dá aquela aparência de concreto. Então, acho que dessa cor aqui vai ficar muito bonito. Se for o caso também, você pode acrescentar um pouquinho mais, até chegar na cor que você goste. Para aplicar, eu usei uma esponja velha, porque ela vai dar essa textura que parece concreto. E você vai aplicando aos pouquinhos até cobrir tudo, todo o vaso que você quer pintar ou parede, depende de onde você vai usar essa tinta. Eu usei uma tinta lavável. É uma tinta muito boa e por isso que por exemplo, se eu quisesse, eu poderia aplicar na parede. Porque ela vai cobrir bem e por ser lavável, o gesso não vai estragar essa tinta. Depois de pintar, você vai passar a primeira demão, deixar secar e se não cobriu bem, você pode aplicar uma segunda demão, que é o que eu tô fazendo agora. Nessa segunda demão, você já vai perceber que vai dar essa textura de cimento. E você vai fazer essa textura você mesmo com a esponja. Então, à medida que você vai aplicando, ele cobre tudo que precisa ser coberto e já vai ficando com essa textura de cimento. Só lembrando que como eu usei uma tinta boa, lavável, mesmo depois que secar, se eu jogar água, não vai estragar a tinta.